Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu não estou sozinha. Eu fico tão feliz quando eu tô com alguém. Coisa boa. Hoje eu espero que você esteja numa poltrona muito confortável, porque nós estamos, né? Ai, bem confortável. Até demais. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de ter uma pessoa muito especial, que para mim, pessoalmente, é muito especial. Oh, que fofo. E o trabalho dela é muito incrível. Vocês já vão saber quem é. Primeiro, eu quero agradecer que esse episódio é oferecido pela Espaço Laser Shopping Guatemi. E agora eu vou apresentar para vocês a Lu Piccoli! Ai, obrigada. Obrigada eu pela oportunidade de estar conversando contigo e trazer esse assunto tão pertinente, né? Que eu acho que aborda todas nós, né? De forma direta ou indireta, né? E o assunto é Menopausa! menopausa! Vai ter as que vão correr do assunto, mas vão ter as que vão se sentir, né? Bastante representada, presas, né? pelo momento, né? Mas é isso. E eu fico muito feliz pelo carinho recíproco. Ai, obrigada. A Lu, gente, ela é personal. Ela mudou toda a minha visão sobre o exercício. Ela conseguiu adequar o exercício na minha vida, que é nem pouco corrida, né, Lu? Eu acho que a vida de ninguém é uma caixinha, né? Onde cabe tudo direitinho. Uhum. Eu acho que esse é o grande lance, mas eu fico muito feliz de que eu tenha mudado, assim. Às vezes não é nem uma vontade, né? Mas às vezes acontece por uma escuta mais ativa, né? Sim, não, com certeza. Não ativa como afetiva. Ah, Né? obrigada, vou chorar. Esse podcast vai começar com choro. Bem hormonal. Ô Lu, fala um pouquinho sobre você, por favor, para todo mundo saber um pouco mais de você. Então, eu sou uma gaúcha morando em São Paulo há 6 meses, me reinventando, né? Na verdade, eu vim pela família, mas acabei gostando da possibilidade de me reinventar, de fazer uma mudança na metade da vida. E isso me trouxe pessoas como tu, né? Que eu conheci, que gerou esse afeto, essa nossa, sei lá, essa nossa dinâmica, né? Que a gente se gosta muito e é de verdade, né? Sim, Não é porque a gente está aqui. Não. Mas eu acho que essa mudança foi num momento, assim, de transição de vida, né? E eu acho que ela veio a calhar. Então, assim, eu sou educadora física de formação, sou coach de saúde, certificada, sou mestre em ciências da saúde pela URGS, né? Que é uma faculdade federal do Rio Grande do Sul. Também sou especialista em medicina esportiva pela PUC-RS também. Tenho mais de 20 anos de experiência e Só sou isso. eu. Resumindo, depois de 35 coisas acadêmicas, essa é a Lu. Não, nem tão acadêmica. Eu acho que no fundo eu sou mais empírica mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que uso muito não digo intuição, mas eu uso muito a escuta, né? Sim. Porque nem todo o protocolo se aplica em todos, né? Então a gente tem que aprender a ouvir um pouquinho mais e daí aí é que começam as descobertas e as mudanças de verdade. Sim, eu conheci, para quem me acompanha aqui sempre no podcast e nas redes sociais, conheci a Lu no Espaços da NET, que é onde eu trato da minha saúde, com a terapia de injetáveis, enfim, tudo que elas fazem de maravilhoso lá, e elas me deram de presente a Lu. Eu vi numa caixa com top. Um laço rosa. Isso, rosa, porque é a cor predileta dela, Isso. né? Exatamente, tá. E aí a Lu sempre fala várias coisas assim muito interessantes sobre o corpo, a mudança do corpo. Ah, isso deve ser hormonal, isso não deve ser, isso é hábito. E ela sempre traz essas mudanças do nosso corpo. Por isso que ela está aqui para falar de um assunto que afeta muitas mulheres. Sim. Né? Hoje, os últimos dados do IBGE são de que cerca de 30 milhões de mulheres hoje estão no climatério. Nossa. No Brasil. No Brasil. No Brasil, é bastante. É bastante. Isso representa 7,9% da população feminina.
considerando que muitas estão e não sabem. Exatamente. Era isso que eu ia falar para você. Como que essas mulheres conseguem saber, tipo, entrei no climatério. O que acontece com o corpo? Eu acho que a nossa geração hoje ela está sendo muito privilegiada, com acesso à informação e a tratamentos diferenciados. Mas como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né, tem muita gente que não tem acesso, né? A gente tem que lembrar que existe uma população aí de mulheres carentes que ficam muito mais vulneráveis a isso, né? E a gente sabe que hoje também o SUS ele vai implementar um processo de Se Deus tratamento de quiser. menopausa, mas ainda não é o tratamento, né? O melhor tratamento que existe. Eles ainda usam, né, a terapia de reposição hormonal, aquela bem tradicional, que é cheia de parefeitos, enfim. A gente está caminhando, mas pelo menos eu me sinto orgulhosa que pelo menos assim eu faço parte dessa geração que fala abertamente disso, com orgulho, né? Não que eu goste de ser uma mulher no climatério, mas eu sou uma mulher no climatério, então eu preciso assumir isso como a minha verdade e fazer o melhor disso possível. E eu acho que a gente está abrindo aí espaço para que outras mulheres e outras gerações depois, né, caso das nossas filhas, né, que elas já cheguem nesse processo com, sabe, com mais tranquilidade, porque é um processo muito delicado, muito sofrido, né? Porque a gente não perde só a fertilidade, né? A gente perde o vício pela vida, né? Eu acho que esse é o principal. Eu me lembro que na minha primeira busca pela menopausa, para entender meu processo, eu fui para até uma história engraçada, assim, né? Eu comecei a me sentir muito estranha, assim, a partir dos meus 44 anos. Tá. E olha que coincidência, isso coincidiu com o meu segundo casamento. Eu me casei e comecei a me sentir estranha. Tipo, eu tinha assim, umas loucuras, assim, um mau humor repentino, umas coisas assim muito loucas, sabe? Coitado, não. E aí eu comecei a me sentir muito mal. E aí daí eu fui procurar a minha ginecologista, que era extremamente conservadora, de Porto Alegre, né? E aí ela me disse que eu era louca, que eu não tinha nada, que estava super bem, que afinal de contas, eu era personal, eu era uma mulher ativa, era uma mulher bonita, o que eu tinha que estar me preocupando com isso? Que isso não é, isso ia acontecer lá na frente com 44 anos, eu já estava no climatério. E aí ela me sugeriu tirar, na época, o DIU de cobre e substituir pelo Mirena. Então, eu fiz isso. E aí ela disse que isso ia melhorar, porque eu estava quase praticamente sem nada, então eu estava tendo muita TPM. Aí continuou, troquei, mudei, bababá, nada. Aí eu acabei indo para um psiquiatra, porque eu achei que eu estava bipolar, né? Sim. Porque, tipo assim, tava tudo Como muito assim, bem, de não tô repente eu nada? explodia. Né? E eu não tinha sintoma físico, tipo de calorões e coisa assim, era muito específico, assim, humor e cansaço. Você sentia cansaço do nada. Exatamente. Aí eu pensei, eu tô bipolar, tô gastando muita energia para toda essa minha ansiedade. E é isso, tá? E aí eu comecei realmente a sentir isso. E aí eu fui parar no psiquiatra, daí fui diagnosticada com TDAH, que foi uma coisa bacana, porque pelo menos eu diagnostiquei, né, isso me fez entender outros processos, mas eu fui no caminho errado, né? Aí passou 1 ano, passou 2 anos, e eu ali naquela luta, sem entender direito o que eu tinha. Você ainda sentia tudo? Sentia, assim, como eu comecei a ser medicada, só que daí a medicação ela tem muito para-efeito, né? Que não é legal, porque na verdade ele não me diagnosticou como bipolar, né? Aí ele me deu fluoxetina, que é a medicação mais utilizada para questões hormonais, né? Assim, ele nem tratou como hormonal, na verdade. Era um homem, né? Também não tinha conhecimento, né? Nunca e tal. sentiu, né? É, exatamente. E daí eu acabei tomando fluoxetina, daí minha libido foi, né? Já não tava grande coisa, né? Foi pro pé. Olha, quase Se tivesse no pé, tava bom. Tava, daí ainda eu enxergava ela. Mas não. Bateu, deu um tchauzinho. Não, ela deu um tchau assim e foi pro espaço, né? Daí eu fiquei aquela pessoa que eu não ria, não chorava, era tudo igual, né? Tudo muito basal. Aí entrou a pandemia. E daí, na pandemia, eu comecei a me sentir muito pior. Mas não eram questões só relacionadas ao humor, porque eu já estava medicada, né? Então eu estava bem estabilizada nesse aspecto. Mas eu comecei a sentir meu corpo muito diferente, né? Comecei a sentir ganho de peso, o meu sono começou, eu sempre dormi muito bem, o meu sono começou a ficar muito superficial. Comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha em mim, assim, porque eu sempre me conheci muito bem. E aí
eu fui procurada e eu pedi, na época, estava tudo mais complicado, eu pedi para um amigo, que é cardiologista, eu pedi para ele fazer uma requisição de exames, assim, um check-up meio que geral para mim. E daí ele pediu todos os hormônios possíveis e imagináveis, assim, porque era meu amigo. E daí eu fiz os exames, ainda na época ali do Covid, fiz os exames e dei para ele avaliar e ele disse, olha, Lu, tá bem alterado os teus hormônios, o teu texto nem atingiu o nível inicial. Meu Ou Deus. seja, minha libido tinha razão, né? É, Aí ela te avisou. ela me avisou que tava nos pés. Não, nos pés não, ela tá um pouco Abaixo. mais. Tava abaixo, tava embaixo. E aí eu acabei, daí ele viu que tava assim, e ele disse, tu tem que procurar uma endócrino, alguém para te ajudar nesse processo. Aí eu voltei para minha gineco, ela de novo disse, Lu, tu tá louca, tu tá super bem, Tu tá? tá louca. Tu tá louca, tu tá sendo medicada e tu tá louca ainda. Exatamente, né? E aí ela disse, eu acho que tu tá num momento de estresse por causa do Covid, só que ao contrário de todo mundo, o Covid foi uma coisa muito positiva para mim, porque me trouxe, tipo assim, eu parei um pouco, sabe? Então eu tava mais descansada, eu tava tendo tempo de fazer meus exercícios mesmo que em casa, aquela coisa toda. Então, assim, eu estava mais descansada fisicamente. Para mim, era positivo. E daí eu disse para ela, olha, eu sei quando eu estou estressada e eu sei quando eu estou diferente, eu estou estranha. Ela disse, mas não é, vai para casa, relaxa, é um momento difícil para todo mundo. Lá voltei eu para casa sem nada. Aí aí eu liguei para esse meu amigo e disse, me indica então uma endocrinologista. Aí ele me indicou uma endocrinologista, de mais ou menos na época, eu acho que ela tinha uns 32 anos por aí, mais ou menos. E daí eu pedi para ela, eu disse, olha, eu acho, de tudo que eu tenho lido, eu cheguei com o diagnóstico, eu estou no climatério. Aí ela disse assim, olha, tu até pode estar no climatério, mas eu não posso te receitar nada, tá? Porque a gente a gente não tem comprovação científica, pode ser fator de risco para desenvolver câncer, doença cardiovascular, blá, 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 blá. Tá. E eu já estava sem medicação aí, né? Porque eu já tinha parado com a medicação e tal. Por conta, porque já estava, né, naquela loucura. Sim. E aí eu acabei, aí eu cheguei para ela e disse assim para ela, tive meio que um surto, né? Aí eu bati na mesa, assim, com toda a força, eu disse para ela, quantos anos tu tem? Ela me disse 32, 33. Eu disse assim, tu te imagina fazendo tudo que tu faz hoje, sem a menor energia, sem vontade de fazer nada? E comecei a falar, acho que veio, sabe, tudo aquilo. Sim. Ela me olhou assim, ficou branca, sabe? Pensou, essa mulher tá em surto. E eu tava em surto, é óbvio que eu tava em surto. Eu vou chamar o que tu faria? O que tu faria? Daí ela disse assim, olha, eu não tenho como te indicar. Eu disse, mas tu não tá vendo os meus exames? Ela disse, tô. Aí, com muita encheção de saco, ela me deu um estradiol, depois de eu gritar e fazer muita coisa, ela deu para se livrar de mim, né? Claro. E também era uma consulta particular, eu usei isso a meu favor, eu disse, eu tô te pagando, eu quero alguma coisa, eu tô endocrinologista, tu tem que me dar. Aí ela acabou me dando um gel subcutâneo, que é o estrogel, que é o estrogênio, né, que tu passa subcutâneo. E realmente aquilo me deu um up. Eu comecei a me sentir um pouco melhor, mais disposta, blá, blá, blá. E foi. Só que daí eu vi que o caminho seria muito mais longo do que eu imaginava. Aí eu comecei a buscar alternativas, daí comecei a fazer, né, mapear, assim, qual seria as informações que eu deveria ter e comecei meio que fazer uma busca para entender o processo. E daí eu busquei médicos que tinham essa abordagem, né, mais multidisciplinar, voltada para realmente saúde da mulher. Sim. E comecei, não foi uma busca fácil, cara. Foi uma busca bem difícil. Foram alguns anos tentando, sem esclarecimento. Sim. Muitas vezes eu falava e as pessoas me diziam assim, para de falar que tu tá no climatério, pra que tu tá te colocando pra baixo, sabe? Então tinha toda essa questão também, assim, Ai, meu Deus. Falta de informação, eu acho. Né? Não é só informação, as pessoas têm muita vergonha de dizer falar que estão no sobre climatério. isso, Porque falar que tu tá no climatério é assinar, assim, ó, uma bandeira de que, assim, ó, gente, eu tô velha, não sirvo mais pra nada e ainda tô infértil. Ou seja, ainda tô infértil. Esqueçam de mim, morri. Esqueçam de mim, morri. Então foi essa caminhada, daí com o tempo, e eu acho que é uma caminhada que eu acho que não vai terminar nunca. Cada período é um momento de descoberta de alguma nova terapia que existe, alguma nova, sabe? E é uma caminhada, é sobre isso. E aí você veio para São Paulo, que lá no Sul
deu ruim, né? Nessa parte de diagnóstico para você. Você Na fez verdade até... eu vim para São Paulo porque foi uma questão familiar. Meu marido veio para Sim. cá, eu acabei vindo para cá. Minha filha começou a fazer aqui faculdade de medicina e eu vim, mas assim, não era uma vontade. Talvez Sim. se eu tivesse inserida naquele meio, eu estivesse dentro do possível com um manejo mais o mais próximo possível do adequado, Tá. né? Talvez não com o mesmo manejo que eu tenho hoje. Sim. Aqui, porque aqui eu tive mais recursos, eu trabalho dentro de uma clínica onde tem médicas que entendem da saúde da mulher, onde fazem, né, implantes, e então assim, eu tive uma escuta muito mais ativa, né? Uhum. E aí eu fui atendida por outra mulher que entende a dor. Então Sim. isso é uma coisa que trouxe para mim daí mais Segurança, acolhimento, né? segurança, e me ajudou muito mais em relação aos tratamentos, né? Uhum. E assim, dentro do que você fala que você sentia, agora entrando mais na minha parte sobre autoestima e beleza, enfim, como que ficou a sua autoestima nesse período? Péssima, nem existia. A pele fica um lixo, né? Porque tu perde o viço, né? Porque a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar que o hormônio é vida, né? Sim. É o hormônio que faz a criança crescer, né? Tanto que a Sim. criança dorme, libera o hormônio do crescimento. Então, assim, o que nos traz vida é o hormônio. E quando a gente deixa de produzir determinados hormônios, começa a ter dor, desconforto, muda a temperatura corporal. São mais, eu não sei, esses dias até eu assisti uma peça que foi muito mais instrutiva do que muitas informações que eu tive até hoje. Tu vê, uma peça da Cláudia Raia, que estava aqui agora no Teatro da Claro. Sim. Que falou, que trouxe assim, ó, esse dado que eu trouxe agora foi da peça dela, que são mais de 30 milhões de mulheres hoje no climatério. Então, assim, eu trouxe muita informação, né, científica e plausível, né, pra gente poder trazer para as demais mulheres. Mas eu acho que assim, ó, tudo ficou ruim, né, porque a gente perde o tesão pela vida, né. Você se abandona, né? Total. Falando nisso... Não, a gente é abandonada pelos hormônios, pelos na verdade. hormônios Não foi uma também. escolha. A gente é abandonada pelos hormônios. Aí, Tchau! Eu já não, vi ele nem isso se aqui. despede, ele nem se Só despede. vai, só desce. Só desce. Você disse da pele. O que acontece? Acho que você sentiu com a sua pele? Eu acho que a pele, como eu te disse, perde o viço, a gente fica muito mais... a pele fica muito seca, gente. A pele fica muito seca. Perde colágeno. Nossa, o colágeno assim, escorrega, né, pelo corpo. Sabe que eu tenho uma saída para isso, né? Pois é, a gente está falando sobre isso, né? Gente, a saída. Eu não sabia, não sei se você sabia, mas eu não sabia que tinha estética dentro da Espaço Laser do Shopping Guatemi. Tu sabe que eu também não sabia, né? Então, tu que me falou, e eu tô louca pra ir lá, por sinal. Eu fiz, com 38 anos, nunca tinha visto nada, a não ser passar cicloplast e... Eu também uso cicloplast. e Nivea na cara. Ai, amo. Latinha azul. Total, né? Total. De repente, chegou lá e, assim, as doutoras biomédicas incríveis, elas mudaram a minha pele. Eu nunca tinha feito Botox, eu amei o Botox na testa. Eu tinha uma coisa que estava me incomodando, mas eu não falava sobre isso, que era a minha pálpebra. Eu ia fazer o delineador, não conseguia fazer. Eu falei, gente, tô ficando velha, não é possível. Aí... Tu vê, é um detalhe, né? Que assim, vai isso que eu pegando acho na muito gente. importante a gente frisar aqui para outras mulheres. Para ti era um detalhe importante. Por que não corrigir? Exato. Entende? Por que não corrigir? Tava me incomodando exatamente. aquilo. Por que não corrigir? Tinha que Exatamente. fazer o delineador em 2 versões. Aquilo tava me incomodando num grau. E aí o colágeno, eu tava sentindo, né? O rosto já mais caidinho. De repente, tacaram um Radiesse na minha cara. Botox. Que maravilhoso. Nossa. Eu já fiz e super recomendo. Faz algum tempo que eu não faço, mas agora, inclusive, era o que eu estava te dizendo, né? Agora que a Marília organizou, que é a nutróloga lá do Espaços da NET, organizou meus hormônios, organizou toda a minha vida. Agora que já está mais equilibrado, o mês que vem eu quero ir lá fazer também. Com certeza. Porque eu quero levar para trazer um viço, né? Recuperar o colágeno. Muda muito. Elas têm muitas coisas. Eu vou mostrar ainda muita coisa que eles fazem, porque eu fiquei muito impressionada. Então... É que hoje a gente, felizmente, né, a gente não parte para
a pele é tratada, né? Não precisa mais ser esticada, Não, né? Isso não. isso ficou lá no passado, né? Que tu não tinha que fazer precisa. 2 cirurgias plásticas, uma com 50, outra com 70, Daí depois virava caixão. Pronto, né? Não, agora é Exatamente. isso, é tu tratar o viço para que tu não crie vincos, para que tu não, né? E daí tu vai Tratar. seguindo, exatamente. Aí tu vai seguindo com, assim, ó, que é exatamente, né? A cara com aquele glow, né? Exatamente. Bonita. E aí, trazendo isso do espaço laser do Shopping Guatemi, eu penso, por que não? Se você tem esses sintomas do climatério, por que não aceitar e ir atrás, né? Fala, eu tô sentindo que minha pele tá ficando opaca, que a minha pele tá ficando ressecada. Vai cuidar. Tô sentindo cansaço, eu tô me sentindo mal. Hoje em dia, olha a Cláudia Raia, aquele Exatamente. mulherão. E foi mãe, né? E foi mãe. Não importa qual método que ela Não usou para ser interessa. mãe, mas ela foi O mãe. corpo dela foi. Ela mostrou que nós gerou. podemos tudo. O corpo dela gerou. Exatamente. Né? Ela mostrou que assim, ó, que a vida não acaba na menopausa. Não. Isso foi bárbaro, né? Incrível. Ela trouxe assim, eu acho que ela fez um serviço para a população perfeito, né? Que a gente tem que lembrar também o seguinte, que hoje a população que está vivendo o climatério é a população que mais fomenta a economia hoje, né? Exatamente. Que é a economia prateada, né? Exatamente. É a economia que fomenta, mulheres, exatamente, né? Não é um jovem de 20 anos que vai pagar, né, determinados valores que ficam mais enquadrados depois que tu está com a vida mais organizada, né, financeiramente. Com certeza. Então a gente tem que lembrar disso também. E deu voz para muitas mulheres, né? O Fantástico falou sobre isso. 2 episódios, gente, não foi nenhum, foram 2 episódios. Sim. Aí tem o podcast da Fernanda Lima. Maravilhoso. Ela é uma que está levantando muito essa causa, assim. E assim, ó, e não significa que ela não envelheceu, ela não tá feia, ela continua maravilhosa, casada com aquele homem maravilhoso. E tá tudo bem. Exatamente. E tá e fala sobre isso, né? E tem que falar. Por exemplo, eu tenho 38, eu ainda, como a gente estava conversando, não sei se eu já tô tendo algum sinal. Como eu disse para você, às vezes eu me sinto cansada, às vezes dá meio que um apagão na minha mente. Sim. Né? A névoa mental é o inferno, gente. Né? De repente você brisa. Brisa total. Onde é que eu tava? Você quase ouve a musiquinha do Bob Marley de fundo, assim. Exatamente. Não, quando tu ouve tá bem, né? O pior é quando tu começa a ouvir heavy metal, de tão louca que tu tá. Aí é pior. Quando é Bob Marley, tá tudo bem. O problema é heavy metal. Aí eu falei, desde já, tô sentindo isso? Já vou falar com as doutoras, né? E vambora. Se eu tiver com algum sintoma... Claro, já começa. Vamos cuidar. Exatamente. Né? Que máximo poder chegar com 60, 70, 80, fazendo exercício físico. Exatamente. Tendo a reposição certa. Exatamente. Né? De qualidade, né? De qualidade, ter força. Exatamente. Porque eu acho que o maior desespero é estar mais velho e ter aquele medo de cair. Eu acho que isso é uma coisa que não é medo, né? Na verdade, assim, agora a gente também eu acho que é uma quebra total de paradigmas, né? Porque assim, ó, essa geração que agora tá erguendo essa bandeira do climatério, da menopausa, é a mesma geração que está tendo que lidar com uma mudança significativa de estilo de vida. Sim. Porque o que aconteceu? Essa geração, ela veio muito focada em trabalhar, produzir. Foi a mulher que saiu para a luta, né? Essa nossa geração foi a mulher que saiu para a luta. E a mesma mulher que continua na luta, trabalhando. Só que não tem a mesma vitalidade que tinha, porque a mãe dela sentiu escalada, a avó, então, oprimida. Não sabe nada. Não sabia nada. Qualquer coisa morreu por conta disso. Tem até um estudo que eu não tenho muito detalhe porque não é da minha área, mas assim, ó, que os testes realizados sobre os hormônios, eles foram feitos em cavalos. Então, não tem a ver com a mulher, com na verdade, exatamente. Né? E o que a gente vê hoje aí de mulheres usando reposição hormonal segura, subcutânea, implante, não estou fazendo apologia a uma coisa ou outra, porque eu acho que tudo é uma questão de cuidado. Eu mesma para colocar, eu mesma para colocar o implante que eu coloquei. Gente, eu fiz tanto exame, tu lembra? Eu fui Gente, eu fui para a clínica. Pensei que você ia pra guerra, pra NASA. Exatamente, 8 horas da manhã, saí de lá 4 horas da tarde. Aí alguém vai dizer que implante não é seguro? Gente, para mim foi seguro porque eu estava apta para usar ele. Sim. E a pessoa que me recomendou
a médica, ela estava completamente segura para Do usar que ele. Então, do que assim, não estava vamos fazendo. generalizar. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de generalizar. Hormônio dá câncer. E foi o que eu disse naquele dia para a médica, quando eu sorteio. Eu disse, eu prefiro morrer de câncer do que, sabe, do que eu ficar nessa bad que eu tô. Sim, Porque, sinceramente, daí eu vou morrer mesmo, porque eu vou estar tão deprimida que eu vou ter um câncer por sem saber o que tristeza. é, Exatamente. né? É óbvio que eu não quero morrer de câncer e que eu tô sendo drástica nas minhas palavras, mas assim, ó, a gente tem que ter a escolha e o direito ao tratamento. E quando a Sim. gente é bem assistido e quando a gente sabe o que está fazendo com os profissionais certo, não, a gente diminui muito a chance de dar erro. Sim. E agora uma coisa que é muito ligada a você. Você acha que toda mulher que entra no climatério faz diferença o exercício físico? Total, gente. Nossa. Olha, exercício é o que levanta, sabe? Porque assim, começa que assim, ó, no climatério tu começa a mudar também, assim, ó, uma que muda a tua composição corporal. Tá. A mulher, como perde, né, o estrogênio, ela começa a ficar mais quadrada, tá? O abdômen começa a ficar, o corpo dela começa a ficar mais parecido com o corpo do homem. É mesmo? Aí, Fica meio espalhado. ele fica quadradão, Sim. assim, espalhado e com uma gordura abdominal maior, como se Tá. fosse a do homem, assim, de um modo geral. Isso acontece porque pela baixa produção de estrogênio. Aí já começa isso, a questão estética, né? De uma hora para outra tu tinha uma cinturinha, tu vira um barrilzinho, né? Tu passa a ser assim um barril de chope, Sim. né? Isso é muito desagradável. Sim. Esse é um ponto. Naturalmente o corpo faz isso. E é muito engraçado porque assim, ó, tu acordou e é muito louco Percebe, isso, né? sabe? Então, esse é um fator. Segundo lugar, tu começa a sentir mais dor no corpo e articular. Ah, o que a Angélica estava falando O aqui. que a Angélica estava falando, exatamente. Então aí tu começa a sentir assim mais dores nas costas. Teve um episódio engraçadíssimo de uma amiga minha lá de Porto Alegre que ela ela desceu do aeroporto, chamou um Uber, pegou o Uber, de repente ela não conseguiu sair do carro. Travou. Travou? Aí ela te pediu pro Uber, ela disse assim, me deixa no pronto-socorro. Pelo amor de Deus. Não tô bem. Tem alguma coisa acontecendo. Exatamente, estava tudo bem. Ela estava aqui em São Paulo fazendo reuniões, voltou, travou. Aí ela chegou no hospital, deram lá uma injeção, um negócio nela e tá. E a dor passou, enfim, né? Sim. Usou alguma coisa lá, algum analgésico, local, alguma coisa. Aí no dia seguinte ela me ligou, ela disse, eu vou na minha gineco ver o que é. A gineco, felizmente, ela estava muito bem encaminhada, né? A gineco olhou para os exames dela e disse, olha, tu tá no climatério. E aí fez toda a modulação hormonal dela e ela realmente, daí ela foi saber que a dor dela não era um mau jeito. Sim. Ela teve uma contratura por conta, tu entende, dessa mudança, entende, que ela teve por conta dos hormônios, então teve mais elasticidão ligamentar, isso deu um pensamento na lombar, enfim, foi isso. Então isso é um fator importante. Segundo, outra coisa muito importante, a gente tende a ficar mais depressiva nesse processo do climatério. E o exercício é uma potente ferramenta para que tu melhore, né? O humor, né? Que tu estabilize também questões relacionadas ao estresse. Então, a gente teria uma lista infinita de possibilidades que o exercício seria a parte mais importante. Né? É, a salvação. Porque aí o exercício já dá esse grau, né, na pessoa criar o hábito do exercício. Sim, né? sim. Porque eu acho que o mais difícil é isso, eu posso falar por mim. O mais difícil é você criar o hábito do exercício. Sim. Né? Não é se manter nele, né? Não é se manter dar nele. o primeiro passo em direção a ele, exatamente. Falar, não, é isso aí, tá fazendo diferença para mim, tá me deixando mais forte, e não forte. Mais disposição, grande, né? Disposição. Eu que trabalho muito tempo em pé e às vezes meio torta. Por conta dos meus movimentos, né? Da maquiagem, das sobrancelhas. Então, a lombar era uma coisa que pegava muito. Sim. Então, eu percebo que minhas pernas ficaram mais fortes, automaticamente minha lombar ficou mais forte. Com certeza. Então, eu aguento mais tempo. Antes eu sentia muito. É um tempo de maior qualidade também, Exatamente. né? Porque isso também, isso é muito importante. A gente começa a entrar no processo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o processo de envelhecimento, ele não começa no climatério. O climatério é o tchau, né? Só a finaleira. Só a bandeirinha. É só a bandeirinha. Já nem é mais aqui, ó, tá? É aqui, já ó. É mais pra baixo. Exatamente.
Mas o processo de envelhecimento, de perda de massa muscular começa aos 25 anos. 25? 25 anos. Meu Deus! E aos 35 anos, hoje, a gente já tem visto muitas mulheres entrar no climatério, o que é muito complicado, né? Porque Sim. é uma idade muito produtiva ainda, né? Sim. Mas existe muita gente entrando Já nesse processo. Já entra. Exatamente. E aí se procura fazer o exercício físico, ir atrás de uma médica séria que vai te dar Eu acho que a ouvidos, gente né, precisa, eu acho que a gente precisa, a gente não pode, pelo menos esse era o meu sentimento, e é o sentimento que eu compartilho com outras mulheres também, é que a gente não pode se acomodar no primeiro não. Sim. Entende? Uhum. A gente tem que saber, em primeiro lugar, assim, é o respeito à individualidade biológica. Se tu tá dizendo, porque eu prezo muito, até porque eu trabalho numa clínica e nessa clínica eles atuam dessa forma, onde não se trata somente o sintoma, a gente trata muito mais o sintoma do que o protocolo encaminhado. Então é o que o paciente sente e não o que se recomenda. É sobre isso. Então eu acho que tem que ter muito claro isso, assim, quais são os meus sintomas, o que eu quero resolver disso, o que eu dou conta disso, e não aceitar o primeiro não. Sim. Procurar um profissional que realmente te ouça, que seja capaz de trazer ferramentas para que tu melhore. Uhum. Exercício físico é fundamental, uma nutrição adequada também. Também, né? Tem muita coisa que dá para ajudar a nível de alimentação. Linhaça, por exemplo, é uma coisa legal. Ajuda, Né? no Ajuda, apesar de ser calórica, mas ajuda nos calorões. Mas aí, de novo, pode não ser a melhor estratégia calórica, mas é a melhor para o teu bem-estar. Então, tudo agora começa a ser, sabe? O que eu tenho de ganho, o que eu tenho de perda. E tudo é uma construção. Então, eu acho que a gente não pode esperar que esse momento seja um momento de que o primeiro não vai me deixar com... Já vai te bloquear. Exatamente, não. Tem que ir em busca do bem-estar. E dizendo aqui para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, climatério, menopausa, não se resume a calorão, certo? Não, se fosse só isso. Gente, são mais de... Ai, eu não sei dizer, olha a névoa mental. Sintoma 2. O sintoma 2, tá? Mas assim, uma coisa muito... são mais de 100 e alguma coisa sintomas, tá? Nossa! Então tem que prestar muita atenção. É muito detalhe, assim. Mas os principais são os calorões, insônia, perda de massa óssea, que começam essas dores, né? Uhum. Humor alterado, como se tu vivesse numa TPM constante. Sim. Perda de cabelo é uma delas também. Queda de cabelo também pode ser. Porque a gente começa, né? Perde o viço, né? Sim. Exatamente. Não só pela então, assim, pele ressecada. Uhum. Que a gente já tem solução. Vaginal, Ressecamento vaginal, mais essa. Ai, mais né? essa. Mais essa. Abdômen mega distendido, Ai, né? gente. Então, parece que tu tá sempre com 4 meses de gestação e nunca... E não é nada. Não é nada, exatamente. Não é uma dor criança. dor de cabeça. Então, assim, gente, tem milhões de sintomas. Por isso Muita tem que coisa. ter... Por isso que eu acho que a gente agora precisa ter do nosso lado ferramentas. Eu pelo menos assim, eu prego muito isso, tá? Assim, essa é a minha bandeira. Essa idade é um momento que a gente tem que voltar pra gente. Então, o climatério é um convite para que a gente volte a se ouvir, mas se ouvir com intensidade, porque normalmente o climatério acontece no momento em que os filhos já estão mais independentes, ou é o momento que tu assumir que tu não quer mais ser mãe mesmo, né? Ou é o momento que tu decidiu que tu vai ficar com o marido ou tu vai ter outro marido, né? É um momento de muita decisão na tua vida. E também é um momento de voltar a atenção para si mesma, para se olhar, buscar recursos, né? Tanto da parte clínica, né, quanto estética. Eu acho que é um momento que a gente não pode mais negociar algumas coisas. Sim. Então, assim, a gente tem que cuidar da gente com muito mais zelo. Né? Então, assim, é sobre isso. Não estou contente com a minha pele, gente, vamos buscar alternativa. Bora, que faço laser, shopping Isso aí, exatamente. Para que ficar ruim? Para quê? Exatamente. Por que sentir isso na pele? Literalmente, né? Por que não buscar o externo para dar uma força interna, né? Claro. Porque a estética, a beleza, ela faz isso, né? Claro, ela te puxa para convite. cima, né? É como eu sempre digo assim, eu nunca vi uma pessoa ficar triste porque emagreceu.
Agora, eu já vi as pessoas ficarem tristes porque engordaram. Por quê? Não é sobre engordar ou emagrecer, é sobre a autoestima. Sim, Né? mexeu na autoestima dela. Então, assim, a gente precisa buscar. A pele não tá legal, gente, vamos buscar. Tem 1000 alternativas. O AK já sabe, espaço laser, vamos lá, todo mundo fazer agora. É, Eu já vou, senhora, já quero tomar. já tô te levando. Tipo, Injetar espaço laser ali. Exatamente. Chega no shopping Guatemi já com um aqui canudinho. assim, me dá. Já não olha mais nenhuma loja, já vai direto. Não, mas agora mudou o foco. Agora não é mais loja, agora o foco é tratamentos estéticos, Isso. tá? Uhum. E cuidar da saúde para que a gente possa, né? Porque também não adianta só tu fazer um espaço laser da vida e tu não cuidar de dentro para Ah, não fora, né? adianta. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E a gente também tem que cuidar com essas informações, assim, ó, que acabam saindo para gerar polêmica, que não é verdade. Hoje mesmo tu colocou ali no teu Instagram, né? Uhum. Sobre os injetáveis que tu usa. Se são feitos com segurança, se eles são diagnosticados, Sim. sabe? É uma terapia, né? Exatamente. Injetável que trouxe vida, me trouxe vida. Exatamente. Porque ela repôs todas as vitaminas que eu precisava. Então, tu é a prova viva de que funciona e que é bom. Funciona, é bom e é exame pra caramba. Exatamente. Exame ginecológico, exame de sangue. Exatamente. O tempo inteiro controlada. Exatamente. Falar, isso aqui caiu, isso tem que repor. Caiu, mas isso não precisa repor, porque tal substância vai repor. Exatamente. Então, elas cuidam de tudo isso. É só procurar uma clínica séria. Exatamente. Né? Eu fico meio intrigada, assim, irritada quando as pessoas atribuem, mas isso não tem comprovação científica. Mas, gente, olha só, eu já trabalhei dentro de um espaço de pesquisa, tá? Dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E a gente sabe que as pesquisas são induzidas, de alguma forma, né? Uhum. Que sempre tem o viés do pesquisador. Claro que tem pesquisas sérias, né? E é importante a gente usar a ciência como ferramenta. Tudo que foge da ciência se torna algo que tu não sabe, né? Qual é o fim que vai ter. Dar. É. Mas assim, a gente não pode assim, usar as informações como uma verdade absoluta, tá? Então assim, a terapia de reposição hormonal é para todo mundo? Não. Isso é fato, não é para todo mundo. Mas tu pode descobrir isso e associar o que pode ser feito para ti com um médico que seja capaz de te ouvir, uma médica que seja capaz de te ouvir e achar a melhor opção. Sim. Exercício é para todo mundo? Sim, exercício é para todo mundo, mas nem todo exercício é para todo mundo. Tá, o tipo do exercício. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem que fazer. Mas, entende? É como comer bem. Todo mundo deveria comer bem. Uhum. Menos embalados e mais tudo que sai da terra. Mas, por exemplo, tem gente que tem intolerância, daí não é para todo mundo. Sim. Você entende? Arroz e feijão é ótimo, mas às vezes pode ser para o intolerante a glúten que não seja bom. Exatamente. Então é sobre isso. Tem exercícios que não são bons porque podem, sei lá, comprometer alguma coisa no teu corpo que não seja adequado. Por isso tudo depende do profissional que tu procura. Uhum. Por isso que existe Mas a gente não pode se... Também. Mas a gente não pode se inquietar. Eu acho que se a gente tem necessidade de fazer e possibilidade, a gente tem que se cuidar. Sim. E quais médicos que a pessoa pode procurar? Gente, especialidades. Eu acho, e assim, hoje em dia, na verdade, assim, o médico especialista na questão hormonal seria o endocrinologista. Mas tem muito essa questão, assim, de empatia. Por exemplo, eu passei por endócrino, passei por ginecologista, e aonde eu realmente me achei foi com o nutrólogo. Sim, então, que também cuida disso, exatamente. Né? Então, tudo depende, assim, a especialidade é muito relativa. Depende do nível de conhecimento do médico, né? Uhum. Do quanto ele entrega, do quanto ele está disposto, sabe, a te ver num todo, né? Sim. Então, eu me encontrei numa nutróloga, né? Nutróloga. Não tem uma... Que é a Marília Zanetti, Sim. então... Não tem uma especialidade... Até tem, né? Que seria endocrinologia e a ginecologia. A ginecologia voltada para a saúde da mulher, a endocrinologia voltada para a questão hormonal. Tá. Mas, como eu te disse, assim, tudo depende. Quem mais me avaliou, quem mais me mapeou, quem mais buscou, quem mais fez tudo, não foram essas duas especialidades. Foi a nutróloga, né? Uhum. Que foi lá e me virou do avesso e que viu que dava para fazer. E aí eu comecei a colocar o implante. Sim, e é uma clínica confiável. Exatamente. Uma clínica que faz muito isso. Então é diferente, né? Exatamente. E você acha que a menopausa ou o climatério precisa de acompanhamento psicológico? Seria muito importante.
falou uma coisa muito importante, porque na verdade, tudo bem que tu regula, mas é um momento de transição, né? Uhum. É um momento bem complicado, é a segunda adolescência, né? É. Só que a segunda adolescência que não é uma adolescência, Não, né? né? Já tá Então, grandinha, tem coisa que não pode fazer, né? tem coisa que não pode fazer, exatamente. E é um passo, assim, para ti fazer fechamento de ciclos, né? Então, de certa forma, é uma assinatura para assim, ó, é um envelhecimento, só não envelhece quem morre antes, né? O fato Exatamente. é esse. Então, às vezes, esse apoio seria muito importante, com certeza. Psicológico, né? Quem tem condição... Terapia é sempre bom, né? Ai, pra qualquer época, Terapia né? assim, ó, quem diz que terapia é para louco é porque, na verdade, é o louco falando, né? Porque, na verdade, Não é terapia... possível, né? terapia é vida, né? Ah, eu acho que todo mundo realmente Deveria, deveria né? ter essa possibilidade, Eu também né? acho. De fazer, de se Terapia baixa a entender, né? ansiedade, melhora a tua autocompreensão. Quando tu te compreende, tu sabe como tu lida com os fatos, aí tu te afasta de situações que pode colocar. Então, terapia é vida, né? É. E em relação a que você falou do Léo, do seu marido, como ele reagiu ao seu climatério? Gente, ele foi um querido, tá? Ele tem, porque assim, eu vou te dizer, qualquer outro homem, eu acho que teria me mandado a merda. Ele foi um querido, mas assim, ó, como bom gaúcho que é e machista, é claro que, por exemplo, ele não gosta quando eu saio falando para as pessoas a minha idade e o climatério. Ele diz, para de falar. Ele fala assim, para de falar sobre isso, mas que coisa! Aí agora, recentemente, a gente foi ver aquela peça da Cláudia Raia, foi até engraçado. Tu conhece o Léo, tu sabe o quanto ele é engraçado, Sim. né? E daí na peça tem um momento que ela diz que assim, o marido dela, que atuou perfeitamente, que trouxe assim, ele é um querido, né? E aí ele pede para que os homens se levantem assim. Aí o Léo se levantou daquele jeito dele. Querendo morrer. E eu cutuquei ele, levanta. Eu vou levantar. Aí no dia seguinte apareceu, a gente estava vendo TV e apareceu no Fantástico lá o negócio. Ele, vocês só falam nisso, vocês estão obsessivos com esse negócio. Obsessiva. Aí ele diz o seguinte, que é muito engraçado, e tu conhece ele, né? Sabe o que é? Aí ele diz, imagina se todo homem que tá broxa chegasse pro outro e dissesse, eu tô broxa, vamos erguer a bandeira do broxa. Homens. Mas enfim, homens sendo homens, né? É tipo isso. É uma coisa, mas é que eu acho que foi tão reprimido isso. Exatamente. Né? É que o homem não fala que é broxa de jeito nenhum. Não, nunca. Isso nunca vai mudar. Não. Agora a mulher tinha essa repressão de se manifestar em relação ao corpo, né? Total. Em relação aos sentimentos. E a gente vive num país onde a gente é cobrada, né? A mulher é cobrada. Pra ser linda, bela, gostosa, pra ser bela, gostosa. bela, gostosa. Agora tem mais essa, antes era só bela. Agora é bela, gostosa e jovem. Então isso é muito pesado, porque não tem como. Chega um momento que por mais assim, ó, que tu vá lá no espaço laser e faça, né, um rejuvenescimento, alguma coisa, mas assim, a tua idade, sim, tu vai diminuir, sei lá, alguns anos, mas a tua idade vai vir. Vai continuar. Não dá pra olhar pra mim e dizer assim, ó, a luta com 20. O cara bebeu, né? Tipo, não dá, né? Não. Não dá, né? Então é sobre isso. Fala, a Lu é uma mulher muito linda. Tá, né? mas ela tem uma mulher de 50. Não é uma mulher de 20. Exatamente. A Lu é uma mulher de 50 lindíssima. Tá, pode ser, eu não acho que seja tanto, mas enfim, é sobre isso. Agora não dá pra dizer, olhar pra mim e dizer que eu tenho 15, 20, 30, porque a pessoa tá aqui, né? Bebeu, porque não é possível, né? Então é sobre isso. Mas o homem tem muito esse tabu, e na verdade ele tem essa coisa da mulher como um troféu, né? Então, acaba que assim, nossa, dizer que a minha mulher tá na menopausa, mas o que é isso? É ele assinar junto, né? Ou como é que eu vou te dizer? Tá com uma véia. Tá com uma véia. É o óbito do cara, né? E nesse caso foi pro Léo, assim, então eu acho que é isso. Meu Deus, tô com uma véia. Mas do ponto de vista, assim, de compreensão, de tudo, ele foi muito querido nesse aspecto, assim. Ele foi surpreendente. Que bom. Mas ele só não gosta dessa exposição que ele acha desnecessária. Mas muitos homens não aceitam muito isso, falar sobre isso, né? Exatamente. Uma coisa muito legal que eu acho que essa geração nova, né, dos adolescentes, eles mudaram foi a relação com a menstruação. Né? Isso é muito bacana, Nossa, né? as meninas falam com uma naturalidade. Não, e tem aplicativo para controlar, tem tudo, gente, isso é vida. Nossa, gente, é uma liberdade. Eu me lembro, quando fui eu, só faltei entrar no buraco.
Exato. Imagina eu que tal, e que assim, que eu fiquei menstruada no meio de uma, foi a coisa mais louca, assim, eu fiquei menstruada com 12 anos no meio de uma brincadeira, eu tava brincando com a minha turma de amigos, no interior do Rio Grande do Sul, não sei o que, de repente, uma olhou pra mim e disse assim, coisa bem do interior, a Lu levou um tiro. Meu Deus! E aí eu olhei, tá, olha as loucuras, né? Aí eu caí, sentei e fiquei, né? Eu tô machucada. Não tô sentindo nada, mas E realmente eu vi aquele sangue todo, mas realmente eu levei um tiro. Um tiro da natureza. Um tiro da natureza. Aí saíram correndo, não tinha mãe, né? Minha mãe já tinha falecido, era só meu pai e meu irmão. Aí, tipo, era tudo muito perto, assim, né? Interior, assim. E daí saíram correndo, chamaram meu irmão, e meu irmão veio ver que tiro eu tinha levado, né? Aí ele olhou, tirou, ele tava com um moletom, assim, tirou, amarrou na minha cintura e disse, tá, vamos embora. Eu disse, mas a gente não vai pro hospital. Ele disse, não precisa. Aí, olha só que loucura, né? Seu irmão. Meu irmão. Daí nós fomos pra casa, ele era bem mais velho que eu, ele tem 7 anos a mais que eu. E aí nós fomos pra casa, ele mandou eu tomar um banho, daí foi aquela confusão, assim, ó. Meu pai e ele dentro de casa. Falar pra ela. Exatamente, daí foram chamar a minha madrinha, que morava do lado, pra contar que eu tinha menstruado. Meu Deus, olha, eles não tiveram coragem. Não. E depois desmistificar a história do tiro todo, olha, que loucura. Olha. Pois é, e aí hoje é super tranquilo, então eu espero que do mesmo jeito que a menstruação falada, gente, vai ser lindo. Vamos falar do climatério, vamos falar da menopausa, vamos falar como uma coisa. Eu já perguntei pra minha mãe, mas você não sentiu nada né? Tem nada? Aí ela, não lembro. Não passei, não senti nada, não sentia nem cólica. Quando estava menstruada, eu falei, meu Deus, minha mãe é um ET. Bom, mas isso de não sentir cólica quando estava menstruada, eu também não sentia, nunca sentia. Não. Mas em compensação, eu tive um climatério. Eu sempre julguei as mulheres. Quando alguém chegava para mim, assim, com 40 e poucos anos e dizia assim, eu tô na menopausa, não sei o que, eu dizia, mas você é uma relaxada que não se cuida. Sério, eu dizia, eu julgava. Sim. Porque eu dizia, isso é uma justificativa que ela tem para não se cuidar, para não comer direito, Não é, gente, a pessoa perde a libido pela vida. Então, pela vida, não é só sexual, né? Então, consequentemente, claro, se tu não tem libido pela vida, tu vai ter libido sexual. Óbvio que não, né? Então, é uma questão muito... É sobre isso. Eu acho que a gente está hoje fazendo um serviço para a população que está vindo aí, né? Sim. Para as meninas, para que elas tenham coragem, elas saibam, e para que elas cheguem cada vez melhores, mais poderosas. A gente sabe que a nossa longevidade no país está aumentando muito. Sim. E, sabe, eu acho que a gente está construindo aí um espaço muito aberto para isso, né? O que é muito bacana, né? Sim, nossa. E graças a Deus a gente está nessa evolução. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, pelo YouTube, busquem as informações. Com certeza. Né? Mulheres que já têm 35 mais. Né? Eu acho que independente, assim, é ouvir ou ajudar a mulher que está do lado. Eu acho que, assim, nós aqui, eu não sou uma especialista nisso, eu sou uma mulher vivenciando, trazendo a minha experiência prática junto com a minha experiência que eu tenho na parte física, né? E é isso só. Mas que seja uma corrente do bem traçada por todas nós, né? Que a gente possa, nós mulheres, cada vez mais se apoiar, se ajudar, trazer, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Sim, e bora cuidar da autoestima. Total, né? Bora pro espaço laser, pro espaço Zanel. Ó, tudo espaço. Tudo espaço, muitos espaços. Exatamente, para fazer tudo que a gente precisa, porque a gente merece. A vida é muito curta pra gente passar perrengue, né? Ah, não dá. Já chega, né? Chega, exatamente. Aqueles que a gente não pode escolher. Né? Então, assim, se a gente tem opção, que seja leve, né? Essa passagem, que seja leve, que a gente possa se olhar com amor. Com amor. Né? É uma transformação. Porque tudo isso aqui é a única coisa que é nossa, né? Porque a gente não, na verdade, a gente não tem nada, senão a gente mesma, né? A gente mesma, né? É o nosso templo, E o nosso corpo é nosso templo, né? Exatamente. Então vamos cuidar direitinho dele. Né? Sim. E eu te agradeço muito por isso, por você me ajudar a transformar esse templo. A cuidar muito fácil, templo. Né? Esse templo maravilhoso, esse castelo, minha filha, não tem dificuldade, né? Até parece. É um castelo, e ela falando em templo, né? Um palácio, gente? Desculpa aí. Exatamente, é um palácio, exatamente, não é nem castelo, isso aí, gostei. É sobre isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito você ter topado
de ter tido essa conversa. Foi muito legal, muito enriquecedora. Aprendi muito com você e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também. Eu quero que você fale aqui para as pessoas como faz para te achar nas redes sociais ou para fazer personal com você, para conversar com você. Fala para eles, por favor. A minha rede social é o Instagram, é a que eu mais uso, que é Lu B Piccoli. E a Cá sabe onde me encontrar. Né? E é isso, gente. Eu também fico muito feliz com a oportunidade de estar, principalmente com a oportunidade de te ter perto de mim, né? Que eu acho que quem conhece a Cá sabe dessa doçura dela que passa pra gente, essa tranquilidade que não tem preço, né? E que a gente possa fazer outras conversas como essa para que a gente possa ajudar outras mulheres, né? Com Porque eu acho que o nosso desafio nessa vida também é ajudar outras mulheres, né? Com certeza. O teu é de embelezar, o meu é de cuidar, e agora aí tu já tá levando para outro patamar, né? A beleza, levando para o espaço laser, né? Levando, vamos levar para o espaço laser. Eu acho que agora não é só maquiagem, né? Vamos deixar a cara limpa, bonita também, né? Também. Porque assim, a maquiagem, ela é um benefício que você tem na sua mão, né? Você pode se transformar no que você quiser. Exatamente. Principalmente em você mesma. Exatamente. E para facilitar isso, né? Eu acho que esses processos estéticos, que não são todos, exatamente, como eu falei aqui, eu confiei ali na Espaço Laser do Shopping Iguatemi, confiei nas doutoras, fiz, amei, por isso que eu tô aqui falando muito sobre eles, porque a minha pele, a minha autoestima mudou com os seus exercícios, a minha autoestima mudou com eles, a minha autoestima mudou fazendo o tratamento, a terapia de injetáveis na Zanetti. Então, assim, é um contexto, né? É muita coisa. Então, que a gente começa por um primeiro passo e depois vai expandindo para outros, né? Porque a gente dá espaço para isso na nossa vida. Então, se permitir se ver além do espelho. Além do espelho, isso mesmo. Né? Boa, exatamente. Adorei esse fechamento. Então, obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Eu sei que vão ter próximas. E para vocês que ouviram a gente aqui, querem saber mais, mandem as suas histórias, suas sugestões, se você está passando por isso ou conhece alguém, para a gente ter essa troca no @KarinaSaib e no @Estúdio Karina Saib. Agradecimento especial à Lu, obrigada, por estar aqui. E um agradecimento muito especial também pelo apoio nesse episódio do Espaço Laser Shopping Iguatemi. Beijo, beijo. E até o próximo episódio. Tchau. Arrasou! Gostou? Muito. Tá gelada. É o ar.